e de renovação. Envolva, Senhor, a família de cada um que aqui está na janelinha, e também daqueles que aqui hoje conosco não puderem estar. Que o Alan possa nos trazer um pouco mais daquilo que estudou sobre um tema tão importante, que é a vida 2, em relação à nossa família. Fica conosco, Senhor Jesus, por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Seja. Muito obrigado. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa domingo passado. Espero que todos tenham passado bem a semana. Não sei para vocês, mas para mim tem passado muito rápido, né? Os dias, incrível como tá acontecendo, né? E interessante que cada semana é uma semana, né? Uma novidade, porque não depende só de nós agora, né? Antes a gente tinha o nosso rotina, né? Nossas programações só que agora a gente depende de alguns outros fatores, né? E isso influencia em tudo, né? E principalmente quando a gente fala da questão da vida a dois, porque a gente acha que uma decisão externa não influencia, mas influencia. Então, à medida de que Aqui. o governo fala que vamos Opa. continuar com o lockdown, as pessoas, né, algumas continuam trabalhando, outras não, tudo isso influencia na relação do casal e nas decisões que o casal toma, né? Os filhos, vão voltar para a escola, é uma situação, né? Não vão, é outra situação e que o casal vai ter que tomar algumas decisões aí sobre isso, né? Então é bastante importante essa relação do casal principalmente nos dias atuais. E no encontro passado nós começamos falando do como foi o nosso encontro, né? O que atraiu no nosso parceiro, nossa parceira, que mais atraiu, e viemos falando e identificando algumas questões, né? Principalmente a questão que a gente quis ressaltar é que nós encontramos o nosso parceiro de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias e de acordo com o psiquismo que nós atraímos para nós, aquele psiquismo que nós precisamos para complementar a nossa vida, a nossa existência. E dentro desse encontro, só aproveitar que eu acho que quem não estava aqui e gostaria de contribuir para nós também termos esse relato, eu acho que é interessante a Ju, né? A Juliane Greco, é um caso interessante, não deixa de ser, né, Ju? O Aham. encontro. Então, se Então, puder relatar assim brevemente, brevemente. como é que... Sim. Na verdade, breve foi mesmo, né? Não tenho muitos meses para contar. Não, foi até engraçado, porque o meu marido tem estacionamento, né? E aí, eu fui num aniversário de um amigo meu, né? Que foi no estacionamento dele. E aí, e eu até tava com outra pessoa nesse dia. E eu fui lá e conheci. E o Rodrigo, né, dono do estacionamento, tava lá. Mas eu cheguei, sério, acho que ele tava pra lá de Bagdá. Daí já vi ele desse estilo. Só que ele não é chato, bêbado, ele é engraçado. Daí tá, ele tava lá e tal, e aí ele fazendo graça e beleza, e até a gente se, tipo, olhou assim e tal, mas, né, beleza. E aí eu não vi ele.
Aí depois, acho que umas 2 semanas, eu tava na balada com as minhas amigas e o Matheus foi com ele lá, tipo, bem depois, assim, de madrugada. A gente ficou conversando um pouco, mas também beleza, né? Nada demais. Aí no outro dia a gente se encontrou num churrasco, daí a gente tipo, ficou conversando. Daí daqui a pouco eu olhei pro lado, ele tava no meu Instagram, assim, sabe, stalkeando as fotos. Daí eu falei, ixi. Aí beleza, daí a gente. Daí, não, daí tá, daí desse dia a gente. Aí foi no sábado também, a gente não ficou nem nada, daí passou a semana, daí a gente ficou conversando pelo WhatsApp, assim, seguido. E aí, sabe aquela coisa que você chega até a mandar uma mensagem para ver se a pessoa responde, para puxando o papo, assim. Aí a gente ficou numa sexta. Aí, beleza, né? Isso daí deu. Isso foi o quê? Outubro, né? Final de outubro. Aí, beleza, a gente ficou junto, ficando e tudo mais. Aí, dia 26 de dezembro, eu tava trabalhando, né? Então, nessa época eu trabalhava na rua, né? E eu virei à noite, daí eu tomei água, café, enjoada. Eu falei, meu Deus, quando que eu menstruei? Daí fui pegar o calendário, daí quando eu vi que, tipo, tinha quase uns 10 dias que estava atrasada, nossa, eu caí dura. Daí, aí fiquei no computador, nossa, acho que eu passei umas 2 horas do meu serviço procurando no computador todos os, tipo, sintoma disso, daí dava gravidez. Sintoma disso, dava gravidez. Tudo dava gravidez. E eu cheguei a tomar uma pílula no dia seguinte. Isso bem no dia seguinte até. Enfim, né? Daí eu peguei e só mandei um áudio, assim, quer dizer, eu mandei uma mensagem para ele assim, isso era de madrugada, né? Falei, olha, tá uns 10 dias atrasado. Aí mandei um áudio de 5 minutos contando todas as minhas pesquisas da internet. Aí ele disse que quando ele acordou e viu a mensagem, ele falou, você é pai. Aí ele disse que, vou tomar um banho calmo. Aí, enfim, né? Aí eu cheguei em casa até de, sei lá, saía do serviço 6 da manhã, né? Aí cheguei lá, daí minha irmã tava aqui, que ela morava em São Paulo na época, e ela tava aqui. Aí ela tava deitada na cama, assim, eu acendi a luz e falei pra ela, Gra, tá atrasada 10 dias. Nossa, eu nunca me esqueço, ela regalou o olho, assim. Daí ela, calma, vamos ver aqui, vamos fazer as contas, e não sei o quê. Daí ela falava, daí ela, não, mas calma, a gente vai fazer o teste, vamos... Tipo, ela falou assim, eu já tinha certeza que tava, mas eu tava, acho que, tão nervosa na hora, né? Enfim, daí fiz o teste e tudo, né? Aí os meus pais, na hora, ficaram, tipo, mega faceiros, né? E os meus sogros se assustaram um pouco, porque o Rodrigo fazia... quando a gente começou a ficar, fazia 2 meses que ele tinha se separado. E ele tem um apartamento, que tá toda nessa coisa judicial aí. Então, pensa, ele não tinha resolvido nada, né? Daí eles quase caíram duro, mas também depois foi passando. Enfim, daí isso foi o que? Janeiro, daí em maio a gente casou, e daí agora em maio vai fazer 2 anos que a gente tá casado, e 3 que a gente tá junto, né? Que a gente diz que tem que estar junto, que é um namoro que não é namoro, que é o primeiro dia, porque foi muito rápido tudo. Mas a gente, nossa, mas eu falo assim, parece, às vezes a gente fala, nossa, a gente vai fazer 2 anos, mas parece que é, sei lá, 10 anos, parece que a gente tá muito tempo junto, assim. Mas a gente se dá super bem, graças a Deus. Às vezes a gente fala assim, né, eu tenho bastantes amigas que falam, ai meu Deus, fiquei tanto tempo, né, namorou tanto tempo, daí não deu certo. Meu, Rodrigo, por enquanto, a gente, tipo, é pouco tempo, mas deu super certo, sabe? Uhum. Que bom, obrigado. É ótimo relato para nós aqui, para nossa conversa, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando e vai falar, assim. É Sabe, bem eu interessante. vi na aula que vocês tinham falado, né, sobre se existe, né, aquela coisa de reencontro não é, se é predestinado, né? Aham. E eu acredito muito que algumas coisas importantes que a gente vem, né, na nossa vida, a gente tem que decidir um pouco antes. Lógico que a gente tem livre-arbítrio e para decidir, né, algumas coisas, né, que às vezes a gente foge um pouco do que a gente meio que combinou, né, lá em cima, porque a gente quis, mas eu acredito que algumas coisas, casamento, filhos, a gente tem que decidir, né, antes. E eu acredito muito que acontece isso, até pela história, assim, minha, do Rodrigo e do meu cunhado e da minha cunhada, porque o meu cunhado também era casado, e ele se separou, e ele e minha cunhada começaram a ficar lá por janeiro, quando eu estava grávida, fevereiro, eles ficaram juntos, assim. E então os dois se separaram, mais ou menos
né, o Rodrigo um pouco antes, e hoje a gente se dá super bem. E eu vejo assim, tipo, o Pedro, a minha cunhada já tem uma filha, e o Pedro Henrique e ela, meu Deus, desde a primeira vez, eles se olham assim, é uma coisa que é de outra vida, porque eles se grudam assim, e é muito bonitinho. E assim, ligação desde que nasceu eles não têm, foi construída tipo em 2 anos, desde quando eles se conheceram. Então, é uma coisa que não dá para se explicar assim, tipo, não é dessa vida, é de outra. Eu acho que algumas coisas são predestinadas, não tem como. Bacana. Não, ótimo. Vamos ver, mas tem muitas coisas que a gente ainda não consegue explicar, né? Assim, de forma tão lógica. Aí, se for só analisar essa vida aqui, né? Mas, aproveitando a deixa que a Ju falou, alguém mais gostaria de falar? Relatar algum caso interessante também? Acho que todos, a maioria Oi, falou. Oi? nós não falamos que nós Ah, estávamos sim. na aula passada também. A Michelle e o D'Angelis, por favor. Isso. Nosso caso é bem, assim, já é totalmente diferente do relato aí da Ju e de alguns outros que a gente assistiu. Nós éramos amigos desde 2007, passamos, daí o Dan foi embora de Guarapuava, a gente pegava o ônibus junto, inclusive, daí o Dan foi embora de Guarapuava, daí um dia, em 2011, apareceu uma solicitação de amizade, daí eu falei assim, mas quem que é essa pessoa aqui que eu não conheço no Facebook? Não era no Orkut ainda. Daí, depois eu fui olhar as fotos, era o Dan, ele tinha mudado de cidade, eu fui visitá-lo algumas vezes, e em 2012, quando ele retornou a Guarapuava, a gente começou o começo de entre 2011 e 2012, a gente ficou naquela amizade colorida. Em 2012 a gente engatou um namoro e fomos. Aí quando eu vim transferida para cá, ele largou tudo também. Falou assim: você vai para Curitiba, eu vou junto. Então a gente ficou junto até casar, tudo bem certinho, a gente casou, e foi construindo a família assim, bem lentamente, a passos bem de tartaruga mesmo, né? Uhum. Casamos em 2018 e o ano passado, no ano retrasado, não, foi ano passado, a gente falou assim, não, acho que está na hora da gente constituir uma família. Eu sonhei, só que na verdade a gente sabe que isso não é sonho, né? Que vinham os amigos e falavam assim, tá na hora de você ter um nenê. E daí eu, no dia do nada, falei para o Dan, eu vou no médico porque eu acho que está na hora da gente engravidar. Ele ficou sem reação, porque ele falou assim, eu jamais imaginaria que você queria engravidar. E assim foi. Fui no médico, 30 dias depois já estava grávida. Então Que beleza. foi a longo prazo, mas para o nenê aí, a gente sempre fala que o nenê já estava lá na porta esperando e falando assim, vamos que eu tenho que reencarnar, eu tenho que fazer parte dessa família. Então, a gente se conhece há muitos anos, desde 2007, mas a gente sempre teve uma amizade muito forte, muito grande, e aquela coisa, nasceu aí uma relação de confiança, cumplicidade, que isso que vocês falaram, né, que tudo é dentro da programação espiritual. Essa aí. Que ótimo. Bom caso também, né? Realmente tem esses casos assim que são construídos um pouco mais lentamente e que também dão certo, tem uma relação já mais, pode ser de longa data ou não, né? Mas são almas que se encontraram, que se afinizaram muito bem nessa, né? E resolveram constituir, como a Michelle falou, assim, e quando foi para ter filho, foi algo muito tranquilo, né? E estava na porta já, né? Então, veja que... Fernanda queria falar? Até peço desculpas dessas idas e vindas, mas é que o Lucas está lá na outra aula, estava se batendo com os links, aí a gente vai se organizando. Fica à vontade. Eu não estava na aula passada.
Bom, o nosso aqui, o meu caso, o meu casamento é uma relação bem lenta mesmo, bem diferente. Porque eu conheço meu marido já há 26 anos. Nós somos casados há 16 anos. E a gente se conheceu também por amigos em comum, grupo de praia, de carnaval, de amizade, que tinha casa na praia, todo mundo junto, enfim. E foi uma coisa meio não, foi amor à primeira vista mesmo. Foi aquela coisa assim que o olhinho brilha assim quando vê. E a gente começou a namorar muito cedo, eu tinha 16 anos, quer dizer, os pais no começo eram contra, claro, né? Porque com 16 anos você não quer que tua filha se envolva com ninguém sério, assim. E a gente foi, voltou, eu não fui uma menina namoradeira, né, que a gente diz, foi um dos poucos namorados que eu tive. E a gente se encantou e veio junto até hoje. A gente demorou para casar, a gente começou a namorar com 16, eu demorei 10 anos para a gente casar, porque meu pai era muito assim, ó, tem que terminar os estudos, tem que terminar a faculdade, o Guilherme também, vocês têm que fazer o dinheiro de vocês, foi tudo muito racional, né? Então eu casei, já estava com 28 anos. E o Lucas veio depois de 7 anos de casamento também. Não porque a gente não pudesse antes, mas a gente não se sentia preparado para ser pais. Então foi super bem programado e planejado. E o Lucas foi uma gravidez de risco que tudo que os médicos falaram que poderia acontecer, eu sempre tive certeza desde o início, não vai acontecer, porque eu sempre fui muito responsável, né, muito racional. E desde o início, quando eu soube que eu estava grávida, eu falei, gente, porque eles falavam assim, pode abortar, pode isso, pode aquilo, por causa do diabetes que eu tenho há muitos anos, né, tipo 1 e tal, então foi muito programado. E desde o início eu nunca duvidei, eu falei, gente, ele, é meu filho, vai dar certo. E eu nunca tive uma saúde tão perfeita quanto na gestação, e nunca as coisas aconteceram tão corretas, assim, em termos de saúde, quanto na gestação. E deu tudo certo, graças a Deus. Estamos aí até hoje. Que maravilha, que bom. O Lucas está com quantos anos? Está com 10. 10 já. 10 anos já. Que história também, hein? E o que é engraçado, assim, porque a gente não é parecido. O nosso temperamento é o oposto um do outro. São essas coisas engraçadas, né? Temperamento totalmente oposto, mas a gente vai achando uma forma de se complementar, né? Quando chega a educação dos filhos fica mais difícil. Sim. Porque daí conciliar as duas opiniões é mais difícil, mas acho que isso faz parte de todo o casamento, né? Com certeza, com certeza. Mas eu diria que, assim, essa questão de somos diferentes, a gente até comentou, nós procuramos um psiquismo que complemente o nosso. Porém, tem coisas, quando nós escolhemos o nosso parceiro, nossa parceira, tem coisas que têm que ser muito iguais no sentido de crenças. Provavelmente Sim, vocês de dois, valores, isso sim. valores, né? Isso Então, mesmo. vocês colocaram isso como prioridade, né? Os valores que vocês têm para a vida, em relação à vida, em relação às outras pessoas, a criação de filhos, tudo mais, com certeza são muito próximos, né? Agora, Isso em sim. questão de gostos, em questão de temperamentos, provavelmente, né, são opostos, né? É Mas, exatamente esse o ponto. Até então, porque acho que não dá certo, né? Se tiver valores diferentes, eu acho que a coisa aí que não, tá. não, não, não consegue durar, persistir tanto tempo, eu acho, né? Então tem que ter Aí, amor, tem que ter valores em comum realmente. e a gente vê que muitos casais, por vezes, não dão certo, claro, tem diversas questões, mas muito porque eles tiveram como base não a solidez dos valores, das crenças, e sim tiveram como base as afinidades mais cotidianas, mais comuns. É porque lá o fulano também gosta, imagina, gosta da mesma música que eu, né? Gosta do mesmo tipo de comida, mesmo tipo de atividade, e acham que isso só basta para ter uma relação de um casamento, de uma vida a dois. E muitas vezes a gente vê que isso não basta. Por quê? Porque a essência, a mais importante de valores, de ética, essa não estava bem encaixada, não estava bem afinizada. Então, realmente, a gente vê que os casais que perduram, eles são
com base em valores mais eternos, vamos dizer assim, né? Valores mais profundos, de ordem que vai levar além desta vida, né? É tijolinho por tijolinho mesmo, né? Somos um casal perfeito? Não, ninguém, acho que ninguém, né? Difícil ter o casal perfeito. Mas eu acho que o desafio é esse, a gente já passou por tantos altos e baixos, o importante é isso. E engraçado na vida é assim, né? Quando um tá no baixo, vamos dizer assim, o outro, vamos pensar assim, até em termos profissionais, né? Um cai, o outro tá numa fase boa, o outro tá numa fase ruim, o outro tá... Então, esse equilíbrio é o que vai fazendo a coisa acontecer, no meu entendimento, que a gente já passou por tanto, assim, altos Sim. e baixos, que a coisa vai indo, e a vida é isso, né? Então, se você não tiver uma coisa consolidada, como você falou, de valores, de projetos futuros, no que a gente acredita, e alguém te dando suporte, olha, não se desespera que vai dar certo, tanto profissional quanto pessoal, enfim, eu acho que é esse o segredo, né? Tentar achar o equilíbrio no meio disso tudo. É por aí, por aí. Vamos falar mais a respeito. Mas deixa eu compartilhar aqui a nossa continuidade para a gente entender o que a doutrina espírita nos traz com relação a esses nossos encontros. Vocês aqui estão vendo a imagem? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, nessa imagem, nós terminamos o último encontro com essas questões, né? Mas esse encontro estava determinado? Tínhamos anteriormente alguma relação com o nosso cônjuge, companheiro? Então, essa é uma questão que fica no ar e, às vezes, nós temos certeza de que estava determinado e nós tínhamos uma relação com o nosso companheiro e, às vezes, não. Então, fica essa dúvida pairando um pouquinho e a espiritualidade ela vai ser bem didática com relação a isso. Há um pensamento comum das pessoas relacionado à formação dos casais, que admite que todos os pares que se vinculam para o relacionamento a dois vieram já formados das regiões invisíveis, do mundo dos espíritos, significando no solo planetário o mero cumprimento de algo que já estava traçado, estabelecido e confirmado previamente, o que não passa de um cochilo de observação. Olha que interessante. Está lá no livro Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Vamos um pouquinho mais para frente, para daí a gente comentar. Compreendemos, assim, que não há nos planos de Deus para os filhos da Terra determinações conjugais fechadas ou almas gêmeas em caráter absoluto, salvo em casos especiais, que não são poucos, mas que não são a regra para o nível de provas e expiações em que o nosso mundo se encontra. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente comentar. Então, vejam o que a espiritualidade nos diz. Que, via de regra, os nossos encontros, eles não são predestinados, não são armados de forma 100% certa no mundo espiritual. Até é engraçado, eu brinquei falando assim, infelizmente eu vou trazer alguns conceitos aqui que vão destruir o nosso conto de fadas, né? De que a gente reencontra amores antigos, né? E a espiritualidade vem dizer assim, olha, não é bem assim, né? Os nossos encontros são de almas afins, são de complementos psíquicos, mas não necessariamente são de espíritos que nós tínhamos alguma vinculação no passado. Ah, mas Alan, puxa, a minha companheira, o meu companheiro, eu sinto que a gente é muito assim afinizado, tem muita sintonia, né? Não pode ser. Pode,
Por quê? Porque são dois espíritos que estão na mesma faixa etária em termos evolutivas. Então, para nós que estamos num mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos, nós temos algumas necessidades que só vamos encontrar quando encontrarmos outra que vai nos ajudar, que vai nos complementar. Então, não necessariamente que a gente vai encontrar um amor antigo, porque às vezes esse amor antigo, ele já está num outro patamar, ou precisa de uma outra complementação para que ele possa continuar a evolução. E outra e principal questão, nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele tem que ser, ele é muito respeitado. Então, por exemplo, a gente sabe quantas programações nós fizemos na espiritualidade, e aqui, por conta de diversas questões, nós optamos por outro caminho. Então, de repente, eu sou uma pessoa que é um pouco irrequieta em termos de vida. Eu não gosto de ficar no lugar por um bom tempo, eu gosto de viajar, tal. Como que vão, em termos até logísticos, como é que a gente vai sempre pegar aquele espírito que estava predestinado para casar comigo e que ele vá atrás de mim aonde eu for, né? Então, assim, essa é só um exemplo, uma analogia, assim, para a gente pensar que seria muito complexo a gente ficar, a espiritualidade ficar tentando juntar os casais, sendo que esses casais são espíritos imperfeitos que, ora, optam por um caminho, ora, optam por outro, né? Então, assim, se ele optou para ir para a Austrália e morar lá, tá, mas o parceiro que estava predestinado para ele nasceu no Brasil, porque ele nasceu no Brasil. Eu vou ter que mandar esse parceiro, vou ter que fazer alguma coisa para mandar esse parceiro para a Austrália, né? Porque o outro lá teve um momento que ele decidiu ir para lá por conta do livre-arbítrio dele, das escolhas e das vontades, do estilo de vida, né? Então, assim, o que a espiritualidade nos diz é assim, existem almas gêmeas? Existem, mas são casos muito específicos, muito especiais, que eles são muito gritantes, vamos dizer assim, na nossa sociedade, geralmente ligados a alguma causa maior. Por exemplo, no caso de Allan Kardec, Amélie, né, que era a sua companheira, ela foi um espírito que estava programado ali, estava mas por um motivo, não era qualquer espírito que poderia acompanhar Allan Kardec, né, na sua missão, né? E outros tantos aí, que ao longo da história a gente vê até nas áreas de ciência, né? A Madame Curie, que teve seu marido que a acompanhou, mas ela era dedicação total na área das ciências, né? Então, tem diversas áreas onde existem espíritos que se dedicam integralmente porque precisa para a humanidade essa dedicação, mas eles precisam de um companheiro que dê suporte para eles se dedicarem, né? Então, desde questões básicas, né, do dia a dia, porque aquela mente, aquele espírito, ele está com uma missão de contribuir para a espiritualidade em determinada área. Mas ele precisa viver nesse mundo. Ele precisa arrecadar dinheiro para se alimentar, para se vestir. Só que ele
ele não tem essa capacidade, vamos dizer assim, não tem esse foco. Então, por vezes, vem um companheiro que lhe atende e compreende que a missão dele é outra e vem junto. Então, por vezes, são almas co-irmãs, almas gêmeas, almas que vêm determinadas para determinados fins, né? Mas, via de regra, na grande maioria, nossos encontros são encontros de espíritos com psiquismos que devem se complementar. Somos uma sintonia, se fala assim, puxa, eu me dou muito bem com meu marido, com a minha esposa, né? Ok, ótimo. Mas por quê? Porque são espíritos que têm muitas afinidades, né? E que continuem assim e que realmente reflitam as verdadeiras afinidades, se são as afinidades mais nobres, mais importantes. Como a gente falou, que essas afinidades não sejam só afinidades de ordem física, material, porque vai ter um momento, talvez, que elas não vão se sustentar, né? Mas são almas que se encontram, almas afins, almas que têm pensamentos muito próximos, têm necessidades muito próximas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, como a gente comentou, se eu sou uma pessoa extremamente calma, não gosto de falar muito, gosto de fazer as coisas, às vezes precisa de uma outra companheira ligada em 220, né? Por quê? Porque para, às vezes, me dar um choque para eu fazer algumas coisas, né? E para entrar num equilíbrio. A gente sempre diz na ditado popular, assim, né? Nem 8, nem 80. Então, essas questões, mas os dois precisam ter sintonia e acordos com os verdadeiros valores da vida. Isso sim. Vamos ver mais um pouco. Olá. Inegavelmente, há casais que são formados no invisível, com o auxílio ou sugestão de embaixadores do bem, em razão de compromissos sérios que deverão assumir na Terra, seja no campo da libertação individual, seja na esfera de realizações de cunho mais amplo na vida social. Porém, é exagerado pensar que cada par encontrado no planeta já tenha sido plasmado assim, desde a pátria espiritual, tendo cada um encontrado o outro, como se cada qual levasse chips de registro ou de identificação do outro. Onde quer que se encontre, essa alma se deparará com outra, ou com outras, com elementos internos capazes de lhe auxiliar no atendimento aos seus programas de evolução, em nome da lei de afinidade que regula as relações humanas. Agora a gente para um pouquinho aqui. Então, o que ele falou? E aqui trago uma informação que chamou bastante atenção e vai nos também nos, vamos dizer assim, chocar um pouco, né? Que é a questão de, durante a vida, ele diz que nós encontramos com uma outra alma que vai nos auxiliar ou outras almas que vão nos auxiliar. Então, vocês vejam assim, que nós, se a Juliane não encontrasse o Rodrigo, ela poderia encontrar o João, o Jonas, o Marcelo, que iria também auxiliar ela no programa reencarnatório dela.
por mais que o Rodrigo seja uma sintonia muito boa, uma afinidade muito boa, se porventura não desse certo essa união, por algum motivo de não se encontrarem, ela poderia encontrar outro que daria certo. Por quê? Porque ela precisa de uma alma que ajude ela no programa reencarnatório e vice-versa. Entendeu? Então, assim, eu diria que é como, se formos falar numa linguagem metafórica de analogia, nós somos peças de um Lego. Então, eu sou uma peça verde e minha esposa é uma peça vermelha. Mas não quer dizer que se essa peça vermelha não tivesse ao meu alcance, uma peça amarela não se encaixaria. Se encaixaria também. Ou uma peça azul com bolas brancas poderia se encaixar também. Várias peças podem se encaixar, né? Mas nós escolhemos aquela que mais toca ao nosso coração, aos nossos propósitos. Então, vamos dizer assim, de maneira simplória, a gente poderia encontramos o Rodrigo e o Marcelo. Os dois, a gente coloca uma lista, os dois têm qualidades e algo que me simpatizam, afinizam. Mas eu escolhi o Rodrigo porque ele tem algo a mais, que eu acho que é melhor para mim, né? Mas o outro também poderia dar certo. Então, a gente entende que essa união realmente são de espíritos muito afinizados, que têm um complemento psíquico muito grande, onde um vai ajudar o outro. Então, se eu preciso ajudar mais na questão de ser mais uma pessoa que doa mais, eu não vou assim, a espiritualidade e eu não vou me atrair por uma pessoa que também precise aprender essa questão. Eu vou me atrair por uma pessoa que me ensine a eu ser mais empático, que eu possa me doar mais. E essa pessoa vai aprender comigo outras coisas. Alan, Opa! pode falar, Rafa, pode falar. Só complementar, acho que mais ou menos o que o Alan falou, mas me veio na cabeça, acho que de outros estudos, aquela questão de, se tivesse, né, o casal pré-determinado, às vezes um se desvia do caminho ou alguma fatalidade, alguma coisa, se para esse outro espírito, né, o que seria uma vida perdida, no caso, né, uma reencarnação perdida, porque, né, daí não faria sentido, né? E pensando isso. dessa forma também, eu acabei refletindo aqui com o estudo que o Daniel teve da família, né? Qual que é pensando dessa forma, né? Esses vários espíritos que a gente convive, se relaciona, né? Nossas várias reencarnações, qual que é o real tamanho da nossa família, né? Com quantos espíritos a gente já conviveu e tudo. Sim. Trouxe lá do estudo que o Daniel fez, né? Que foi bem interessante também. E a ideia é que nós, claro, pode parecer um tanto poético assim, mas a ideia é que nós nos tornemos uma família só, né? E nós consigamos amar todos. Então, nada mais melhor do que em cada vida nós nos relacionarmos com um novo espírito que a gente vai aprender a amar, né? Então, assim, isso falando de casal e falando de filhos, né? Mas aqui a gente está com foco no casal, né? Então, assim, realmente, eu já me relacionei com um espírito na vida passada, amei ele, aprendi, mas não necessariamente que eu precise vir de volta até que nós nos tornemos espíritos puros para depois conhecer uma outra pessoa, entendeu? Então, realmente, é bem nessa linha mesmo, né?
De novo, por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, então nós temos o livre-arbítrio e, por vezes, nós optamos por diversas alternativas que realmente nos tiram de cena, como o Rafa falou. Como é que fica aquele espírito que é um espírito imperfeito e tem um desequilíbrio muito grande nos vícios, e nessa vida, né, vamos dizer assim, se ele estava predestinado para uma pessoa, só que ele tem esse desequilíbrio nos vícios, aí ele opta por essa linha dos vícios, e de repente ele se mata por conta do vício, tá? Porque é um desequilíbrio dele. Mas e o par dele, que estava predestinado? Vai ficar sozinho, vagando, né? Então, não. Né? Existe um rearranjo aí, né? Mas vamos nos unir por afinidades que precisamos, que temos, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Alan, ao mesmo tempo que eu acho que faz muito sentido tudo que você está colocando, fica um ponto de dúvida que eu não sei se vai ser para essa aula ou se vão ser para próximas, que a gente vai ter muito ainda para falar pela frente. Como é que fica a questão dos filhos nessa história, né? Porque eu sempre entendi assim que o filho é uma combinação que tem que vir para aquela família, para aqueles pais, e muitas vezes tem uma questão até genética, porque a gente sabe que a gente tem às vezes crianças que vão vir com algumas, vamos dizer assim, com algumas imperfeições, algumas questões que aquela família vai ter que cuidar, que aquela família vai ter que criar. Então, isso vai meio que bate, não adianta, né? Como eu sou da área de ciências, eu já fico pensando nesse lado, isso vai de encontro com a parte de ciência, com a parte... Como que faz esse encontro depois até chegar aos filhos? Porque os filhos sempre eu tive a impressão que não são um acaso, né? Um encontro de almas e ter a impressão que dá é que é uma coisa predestinada. Uhum. Esse quebra-cabeça que eu ainda não consegui fechar. Não sei se a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Daí. Eu ia fazer a mesma pergunta. Ótimo, ótimo. Não, a gente vai falar um pouco mais a fundo para frente, mas já podemos adiantar que segue a mesma linha de pensamento no sentido de que o casal precisa passar por aquele aprendizado, né? Ou por conta de alguma necessidade de aprender a lidar com um filho com, vamos dizer, uma deficiência, ou com um filho que tenha certas características, mas não necessariamente que os pais tenham alguma dívida ou algum crédito com aquele espírito que é do filho. Sempre nós temos vamos dizer, um crédito ou um débito com a justiça divina, né? Mas existem casos, claro, de que o pai ou o filho já se encontraram na outra vida e vêm num outro arranjo, né, para tentar se acertar. Mas são casos muito bem estudados pela espiritualidade que acha que vai ser melhor. Mas, de maneira de regra geral, nós, assim, você, Fernanda, precisava, para o seu crescimento, para o seu aprendizado, você precisava ter um filho com tais características. E daí recebeu esse filho. Não necessariamente que o Lucas tenha algo relacionado com você da vida passada, né? Ah, mas eu sinto, de novo, né? Eu sinto muito amor, muita afinidade com ele. Ok, mas isso são características tuas e deles, e dele que se afinizam, né, por algumas questões, mas não que tenha uma relação do passado, necessariamente. Entendi. Né? E até da família espiritual, que como a gente viu, é gigantesca, né? Gigantesca. E outra... Pode ser um amigo do passado, que a gente tivesse muita afinidade, pode ser um parente distante, não sei. Curioso, isso está me fazendo repensar um monte de coisa. E às vezes vem um espírito de um filho
que é um espírito agregador. Então, vem no filho, não no pai e na mãe, no filho, para que esse filho agregue aqueles espíritos, que ele ensine a importância da família para aqueles espíritos. Que aqueles espíritos, em outro tempo, eram espíritos muito arredios, eles tiveram experiências muito ruins, familiares, e nessa vida eles vêm e eles querem fugir da família. Às vezes vem um espírito ali para agregar, mas ele não tem necessariamente um espírito de uma condição um pouquinho melhor para agregar, mas ele não tem necessariamente relação com o pai e com a mãe da vida passada. Ele tem um propósito, né, de ser um agregador. Como os espíritos que vêm com dificuldades físicas, né? Esses espíritos vêm para aquela família, né? A gente costuma dizer, né? Filhos especiais só vêm para pais especiais. Também, né? Então, assim, geralmente filhos com certa deficiência vêm para uma família que tenha condições de lidar com aquela deficiência, né? Ou para aprender, né? Quantos a gente diz que aprenderam, pais, né, que quando se viram deparados com filhos que vinham com uma deficiência, ficaram desesperados, né, e depois falam assim, olha, eu hoje sei o que é amar, o que é me dedicar ao próximo, eu aprendi, eu sempre fui egoísta, eu aprendi hoje a não ser egoísta, a ser mais empático por conta da deficiência do meu filho, né? E esse filho tem outras questões também, né? Então, assim, é uma série de questões, mas não necessariamente por terem relacionamento do passado. Daniel? O Alan, eu acho que vale a pena a gente pensar assim, eu estou escutando você falar e todo mundo, né? E estou tentando me colocar assim, lá no nosso lar, né? Quando o André Luiz está com aquela família de amigos e acho que a senhora decide reencarnar e tudo mais, né? Vai reencarnar na família que o marido já foi antes, o marido já reencarnou e ela vai vir também, tá? E aí eu fiquei pensando assim, uma boa forma da gente entender o funcionamento da vida espiritual é tentar se colocar do lado de lá mesmo, né? E aí quando a gente se coloca do lado de lá e olha aqui para baixo, vamos dizer assim, simbolicamente aqui para baixo, né? O que a gente vê, né? A gente vê assim, o espírito reencarnou e, puxa, ele programou fazer uma parceria lá com um outro espírito, enfim, né? Vão se casar e aí tem uma programação de ter tal filhos. É uma programação. Só que daí aquele espírito que se reencarnou se desviou e mudou, que nem você falou, né? Mudou de país, né? Foi morar lá em outro país e o contexto todo em que eles precisavam vivenciar era aqui no Brasil e tal. E o outro espírito vai tá para reencarnar também, né? Então não dá mais para juntar esses dois, ou para juntar vai ficar muito difícil e tal. Vamos imaginar que a gente está participando desse planejamento, né? Então esse é um caso, né? Em que você tem um plano mais estruturado, de uma família que já está se estruturando, e alguém se desviou, aí você vai tentar corrigir esse plano, né? O que você pode fazer de melhor nesse contexto, né? Então, o cara que foi para lá, vamos ver se a gente arruma uma parceira para ele que tenha afinidade, mais ou menos as mesmas características, para ele poder não perder a encarnação, né? Pensou o anjo da guarda dele tá lá acompanhando ele, né? E aí ele vai catar alguém que também se perdeu lá e vai tentar juntar esses dois e aí essas histórias, esse plano se desfaz e surgem dois novos planos, né? Reencarnatórios. Então, o nosso plano ele é muito maleável, né? Ele é maleável porque a gente tem livre-arbítrio, fato. Bem, mas tem também situações assim, aí você fala, né? Nem você colocou, mas um filho especial vem sempre numa família especial. Especial no sentido de que pode dar conta desse filho, no sentido também de que precisa dessa experiência, né? Nos dois sentidos. Então, vamos pegar casos bem extremos, mas que acontecem aos montes, de crianças com extrema dificuldade
ou porque são muito inteligentes, ou porque têm dificuldades na inteligência, no corpo físico, enfim, que nascem em famílias que não vão dar conta. Então, a gente tem casos na nossa família, de parentes da Carla lá, que a pessoa já tinha, a mãe e o pai já eram incapazes, não iam conseguir cuidar de criança, tiveram um monte de filhos, né? E aí esses filhos foram para onde? Foram para os pais adotivos. E aí a gente pensa no planejamento reencarnatório disso, tá? Mas os pais não iam dar conta, porque eles não tinham capacidade fisiológica, né, intelectual e física para dar conta de filhos. Mas tiveram filhos. Mas então, por que esse planejamento? Quem que vai dar conta, né? Mas tem um planejamento também, porque aí esses filhos foram parar em outras famílias que deram conta e que precisavam passar exatamente por essa experiência. Por que eu estou colocando essas situações tão diferentes, né? Para a gente imaginar que a gente não pode submeter a lógica do processo reencarnatório ou a lógica do processo familiar a nossa inteligência, que é bem pequenininha, e a nossa visão, que é a visão daqui, desse mundinho, né? Porque o número de variáveis é tão grande, né? Eu diria que vai quase que ao infinito, né? Se não for ao infinito, de possibilidades reencarnatórias de formação familiar. Fato é que sempre existe uma designação divina, vamos dizer assim, né? Mesmo nos casos em que a pessoa foi lá e encontrou com alguém na internet, teve um relacionamento, teve um filho, mas por que esse filho nasceu ali, nesse contexto, né? Esse filho tem alguma relação espiritual anterior? Não tem? Não importa, na verdade. Não importa o que você faz aqui, né? Às vezes a gente fica tentando achar esses meandros aí de vidas passadas e tal, e o filé mignon da nossa encarnação, eu acho que o que vale desse contexto todo é a gente pensar o que eu posso fazer agora com essas pessoas que estão aqui e ter a certeza de que existe um propósito, né? Existe um propósito que tá ligado a essa lei de amor, essa lei de afinidade que você bem colocou, né, Alan? A gente vai se afinizar. Se a gente está junto é porque tem algum tipo de afinidade e alguma possibilidade de crescimento nisso, né? E aí a gente passa a dar talvez um pouco menos de valor para essa relação anterior. Aliás, se a gente esquece, não é por acaso, né? Se Deus faz a gente esquecer da relação anterior, não é um acaso. E passa a dar mais valor a, puxa, nasceu aqui nesse contexto, então o que é possível? É possível fazer algo de bom dentro desse contexto. Sempre é possível, né? Aí a gente passa a ter essa certeza, né, de que a lei divina é essa, é uma lei de amor. Independente de onde vêm os espíritos que estão nascendo aqui no nosso contexto, eles estão nascendo para que a gente se afinize, né? Aprenda a se afinizar, enfim. E se não era da nossa família, vai passar a ser, né? E se era da nossa família e tinha alguma rusga, tanto melhor, vamos deixar isso de lado, vamos aprender a se amar e tal, né? Queria só colocar isso assim para a gente não, às vezes não, porque às vezes a gente tenta colocar a questão dentro da nossa cabeça, mas eu acredito que não vai caber, porque o número de variáveis é muito grande, a visão é muito diferente, a visão espiritual da nossa visão aqui limitada, né? A gente tenta achar uma explicação, né, para tudo, mas a gente não tem explicação para tudo, né? A verdade é essa. E Quanto mais a gente pensa, mais vai saindo fumacinha, né? E às vezes não precisa, né, Fernanda? A gente não precisa. precisa, entendeu? O que precisa e o que eles fazem. Por isso que a gente veio com a bênção do esquecimento e com essa forma de reencarnar, né? Um bebê, depois, né, temos características físicas diferentes e essa mistura, né, essa beleza. E Jesus vem trazer assim, o propósito da nossa vida deve ser amar e ser amado. É o grande... Então, assim, nós temos que entender que, independente de com quem nós nos relacionemos, nós temos que amá-lo, né? Para que ele se torne da nossa grande família, né? E é claro, nós também precisamos ser amados, né? Vamos só ver mais um Deixa eu pouco. só fazer um último comentário que achei tão legal tua observação do texto, quando fala que pode ter uma ou mais pessoas, né, nessa vida mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, tá, então,
Isso meio que tira aquele peso que às vezes fica da culpa, né, da pessoa que se separou, né? Porque às vezes aquela pessoa que você encontrou naquele momento da sua vida teve uma função específica de te trabalhar, de te ajudar a se trabalhar, de se harmonizar com você mesmo ou com aquela outra pessoa, e aí não precisava mais, separou ou não deu certo, entre aspas, não deu certo, porque às vezes o que deu certo ficou interiorizado, né? Bem E isso. você vai para um outro relacionamento e os dois foram importantes. Deu Agora, se certo isso está enquanto durou, né? planejado ou não, sei lá se isso está planejado ou não, né? Eu não sei se planeja casar 2 vezes na minha vida. Pode ser que sim, por que não também? Né? Pode ser, vamos planejar assim, então vamos fazer o seguinte, eu encontro com você, a gente fica um pouquinho lá, que a gente precisa se harmonizar, mas a gente também não vai, acho que a gente não vai aguentar ficar a vida inteira, porque a gente tem umas encrencas meio braba, então a gente dá uma quebrada no gelo e depois eu vou casar com... Por que não poderia ter um planejamento assim, né? Às vezes a gente se limita no pensar, né? Mas também não dá para banalizar essa questão e achar que qualquer coisa é motivo que eu posso me separar também, né? Então, assim, tem uns limites tênues aí nessa discussão, né? Não, Eu acho olhem só o legal. que os espíritos trazem bem sobre isso, essa questão de... Vamos ver se já... aí começa Tem uma questão no livro Desafios da Vida Familiar. Se, durante uma existência terrena, um indivíduo se depara não com uma, mas com várias criaturas com afinidade psíquica, como reconhecer aquela com quem de fato deva se unir? Olha que perfeito, né? Realmente. Então, assim, se a espiritualidade está dizendo que eu posso encontrar diversas almas que têm afinidades psíquicas e que vão me atender para o meu processo evolutivo, como é que eu vou reconhecer aquela de fato eu devo me unir, né? E eles respondem. E isso ocorre muitas vezes, de nós encontrarmos, né, vários espíritos ao longo da caminhada, exatamente pelas condições da semelhança psíquica da humanidade. Contudo, cabe a cada um refletir sobre os reais valores buscados num companheiro ou numa companheira, atentando para aquele coração que mais sensibilize, que mais e melhor se aproxime do seu. Olha que bonito. E daí aqui vem uma questão, assim, de extrema importância agora, né? Também. Uma vez feita a escolha, pedem a maturidade e a honestidade que se respeite o compromisso, procurando fazer o melhor dessa convivência, a fim de que a vida cresça em torno dos seus passos. Chegaram, né, outros espíritos, né, chegaram também, após terem sido assumidos compromissos profundos. Por isso, deverão ser convertidas em boas amizades, almas afins que são, procurando honrar os deveres já firmados, para que não se instale o caos na sociedade terrena. Olha que interessante e profunda essa questão. Então, está dizendo assim, nós vamos, ou se já encontramos, diversas pessoas, né? Agora, se nós fizermos, por isso a escolha de se casar, de se juntar com uma pessoa, né? Casar, vamos também recordar aqui que não é a questão legal da coisa, né? Mas é a questão de duas pessoas, dois espíritos estarem compartilhando o dia a dia, né? Juntos. Se nós escolhemos essa pessoa, nós temos que procurar viver da melhor maneira com essa pessoa. Né? Por quê? Porque essa questão de a grama do vizinho é mais verde que a minha é uma grande enganação. Né? Ela vai depender de como nós estamos lidando com a nossa grama. Por quê? Porque a gente sabe de casos que, né, ocorreu lá tal casal,
algumas questões e eu, por conta hoje em dia da fácil aceitação, da facilidade que temos de nos separar, nós vamos separar e vamos em busca de uma outra alma, porque nós sabemos que existem outras almas que vão se afinizar conosco. Claro, ok. Só que eu nunca vou ficar satisfeito e nunca vou realmente contribuir para a minha evolução se eu ficar nessa troca. Porque, por vezes, não é a outra pessoa que está com problemas que eu acho problemas, sou eu. Como é que eu estou lidando com o meu casamento, com a minha união? Sou eu. Então, assim, se nós assumimos esse compromisso, vamos respeitá-lo. Não estou dizendo aqui que não devemos, a separação não existe, não é isso. Separação é uma outra questão, tá? Mas, de maneira geral, de regra geral, nós precisamos lutar, precisamos aprender a conviver com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e respeitá-lo. Vai chegar durante a nossa caminhada, enquanto estivermos casados, vão aparecer outras pessoas que vão nos brilhar os olhos. Pode. Não é absurdo isso. Por quê? Porque a espiritualidade diz que existem outros espíritos que podem se afinizar, mas eu fiz uma escolha. Eu acho que esse parceiro é o melhor agora para mim. E o outro lá é tão legal quanto, ok. Mas eu escolhi esse e vou fazer de tudo para viver em harmonia com esse parceiro. É isso que a espiritualidade está dizendo. Eu achei bonito essa fala de que esses a gente converte em amizades, né? Uhum. Aí, ó. Então, achei tão legal isso. A gente não precisa descartar, se afastar dessas outras pessoas que são até amores, né? Vai saber, um pai, uma mãe, uma esposa de outra vida, e a gente se recorda emocionalmente dessas pessoas e tudo mais, a gente pode ter afinidade com outras pessoas. E aí a gente respeita a nossa escolha, como você diz, né? O nosso esforço de sustentar o lar e a família e converte essas pessoas em amizades. Sim. Né? Em boas amizades, né? Claro que a gente tem que ter um cuidado aí, né? Porque nós somos imperfeitos ainda e a gente tem que tomar cuidado que, por vezes, né? Nós nos tornamos amigos de uma outra pessoa, só que essa amizade às vezes extrapola. Eu não digo em termos de relacionamento extraconjugal, não. Às vezes, pelo simples fato de nós darmos mais atenção para essa outra pessoa, que é um espírito simpático a nós, do que a nossa companheira. Então, tomemos cuidado. Se nós percebermos esse caminho, então nós temos que parar. Nós temos que respeitar a nossa escolha, né? Antes de tudo. Nós, se conseguirmos fazer com uma relação saudável, ótimo. Se não, não. Né? Eu tenho, para mim, uma coisa que é um pouco regra, assim, né? Que pelo menos é o que eu senti nessa minha vida, nessa minha encarnação. Que quando essa amizade é uma amizade dos dois, né? Ela se sustenta. E quando ela é uma amizade de um só, ela não se sustenta no sentido de você conseguir fomentar aquela amizade e sustentar esse equilíbrio familiar, né? Então, assim, só um ponto, uma coisa para a gente pensar, né? Não que isso seja uma verdade absoluta, até porque às vezes a gente tem amizades no trabalho, a sua esposa nem conhece, tá? Tem essas coisas, né? Também, mas enfim. Mas estou falando dessas amizades mais próximas, né? Normalmente elas se sustentam quando elas fazem parte do casal, né? São amizades da família. Não amizades de um só, né? É verdade.
E isso não é só, acho que ela está falando, eu estou falando assim, isso não é só homem, mulher, ou mulher, homem, não é só, né, não tem a ver só com isso. Às vezes é o cara que, dando um exemplo aqui, né, a pessoa que tem um grupo de amigos muito fora da família, tipo o grupo do futebol, que agora não existe mais por enquanto, mas para usar esse exemplo, e acaba prejudicando a família por conta desse grupo de amizades, né? Então, só para a gente... É isso aí. Aqui só dando continuidade. Alan, aqui. Oi. Só falar uma coisinha, assim, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e tomar um cuidado, não só quando se trata da relação do casal ou dos filhos que vêm, ou de todas as situações que permeiam a nossa vida, nós temos as questões, sim, que são programadas, que fazem parte, né, do nosso planejamento reencarnatório. Isso a gente poderia ver como um geral, né? Nós temos as escolhas lá das grandes áreas, né, que nós temos na nossa vida. Mas as situações que ocorrem, os encontros que ocorrem durante essa nossa vida, que permeiam essas grandes escolhas, né? Porque a grande escolha, por exemplo, não está em eu vou me casar com o fulano. A grande escolha lá em cima está se eu vou me casar, se eu vou ter um relacionamento afetivo com alguém ou não, né? A questão lá está, eu vou ter filhos, vou casar e vou ter filhos. Esses filhos são o quê? São espíritos que precisam estar comigo, não necessariamente que são espíritos que me são afins, mas são espíritos afins no sentido de afinidade de amor, né? De compartilhar pensamentos e ideais, mas sim são aqueles que eu preciso e que precisamos ambos estarmos juntos, né? Então, todas as questões, os grandes braços das nossas escolhas reencarnatórias, eles estão assim, eles são mais gerais, né? As pequenas coisas que permeiam a escolha de com quem eu vou casar, o emprego que eu vou, a área que eu vou trabalhar, todas essas grandes, essas pequeninas coisas que não são acaso, a gente não pode chamar de acaso, mas também a gente não pode chamar o planejamento como algo estanque, fechado, senão a gente estava sendo determinista, que não é o caso, né? São escolhas que nós vamos fazendo durante o nosso caminho, que acompanham o nosso histórico lá como espírito. Então, se eu escolhi hoje o Andrei para casar, vou dar um exemplo aqui, escolhi o Andrei, hoje nós temos afinidade, podem vir questões nessa família por conta do meu comportamento e do comportamento dele, em que essa união já não seja mais tão viável e tão saudável. Aí são questões que permeiam as nossas escolhas, né? Não são determinadas no nosso planejamento, porque eu tinha que casar com esse, é com esse que eu vou ter que ficar. Não. Mas eu separei dele e agora era esse que eu tinha que ficar, e agora como é que vai ficar? Agora eu vou poder ter um outro relacionamento com outro, mas é que esse vai se rabo para trás? Fica assim, nós ficamos, nós temos, porque todos aqueles com que nós nos relacionamos, nós ficamos vinculados de certa forma, mas não é aquele preso né, que eternamente juntos. Estaremos sim, se a gente for ver depois, quando nós formos ver a questão lá do divórcio, né, das relações afetivas nesse sentido, nós vamos ver que a gente fica meio que preso, sim, mas agora é para a gente não pensar nessa questão de que tudo que acontece na minha vida estava pré-determinado. Isso. Não, só os grandes braços, né? As outras coisas são consequências das nossas escolhas, né? Só para ficar claro, assim, para a gente não pensar que tudo está planejadinho, não está, não. Planejamento a gente está fazendo aqui também. É bem... Se não, Ju, a gente entra naquela coisa, foi Deus que quis, né? Isso e a coisa entra no conformismo, né? E não é. E daí tantos, né, pregam que eu devo ficar com esse parceiro porque foi Deus que quis e eu tenho que aceitar o que for. Opa! A mulher tá apanhando lá, apanhando do cara, né? Isso e tá lá porque Deus quis, né? E a gente tem um histórico bem complicado com relação a isso, né? Então, realmente, mas isso daí, essa parte, a gente pode desenvolver
num próximo encontro, né, Ju, sobre lesões afetivas e divórcio, tá, né? tá no caminho, tá no caminho. Tá no caminho. Nós temos um estudo no meio aí, e é o terceiro estudo em relação a isso. É isso aí. Aqui tem uma questão, e daí é como a gente estava conversando, né? Então, será que existe uma união esponcialícia perfeita? Será que existe um casamento perfeito? Veja só que interessante o que a espiritualidade nos diz. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidade, muitas vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos, e o casal tratará de os resolver. Já vamos. O importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida no empenho de superar dificuldades, na continuidade e caminhada para Deus. Então, vocês vejam aqui, existe casamento perfeito? Né? Não da maneira como nós entendemos, ou como o mundo traz. A começar, por que não tem como ter? Porque o casamento é feito de dois espíritos imperfeitos. A começar por aí. Como é que dois, né, espíritos imperfeitos vão gerar algo perfeito? A conta não fecha aí, né? Não fecha, né? Então, assim, mas isso parece uma coisa tão óbvia, mas eu acho assim, isso me tocou bastante, porque eu acho que a gente tem que pensar isso constantemente. Porque no momento que nós estamos desalinhados com o nosso parceiro, nós temos que ter a mente muito bem equilibrada para sabermos que ele é um espírito que também precisa de ajuda. Tanto eu quanto ele. Ele também vai errar. Ele também erra. Eu também erro. Né? Agora, a perfeição está em nós. Puxa, ok, nós estamos brigando, estamos desalinhados um tanto. O que nós podemos fazer com relação a isso? Porque eu gosto muito de você, eu amo você. Eu escolhi você para contribuir nesta vida, né? Um contribuir com o outro. O que a gente pode fazer agora? Primeiro, né? Eu vou pedir desculpas pelo que eu fiz, né? Vou reconhecer que eu estava errado. Ou o que eu posso fazer para acertar, né? Ou eu vou ser humilde e dizer, bom, eu estou sem condições de conversar agora, né? Mas depois a gente pode conversar. Eu estou sem, eu não tenho condições de lidar com essa situação. O que você fez me magoou, ok? Mas a gente vai. Só que, por vezes, falta o quê? Diálogo. Aliás, muitas vezes, né? Eu acho que às vezes o relacionamento começa a minguar, começa a ficar mais frágil, muito por conta do diálogo, da falta de diálogo. E desde questões simples, né, gente? Não vamos pensar só em questões de ordem, assim, de desequilíbrio. De ordem, assim, puxa, tá tudo bem entre nós estamos felizes. Só que eu quero fazer algo a mais para você. Então eu chego para você e pergunto, puxa, o que você gostaria de fazer hoje?
O que você gostaria de comer hoje? Né? Hoje não, mas hoje eu gostaria de fazer alguma coisa por você. Ou se eu já sei o que a outra pessoa gosta, eu vou lá e faço. Né? Eu vou lá e agrado. Por quê? Porque o meu propósito é ajudar a outra pessoa, é fazer a outra pessoa feliz, é aprender a amar a outra pessoa, é eu me melhorar, é eu tirar do meu egoísmo e fazer algo pelo outro. Né? Sair do meu orgulho de que eu sei tudo, sou autossuficiente e você é minha companheira, mas você só está junto porque eu preciso de alguém, né? Tem gente que disfarçadamente se coloca nessa posição orgulhosa. Não. Olha aí, ó. Eu tenho que me colocar numa posição de humildade, que aquela pessoa, ela é tão importante quanto eu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma correlação que não existe primeiro, segundo e terceiro aí. Ela tá conjunta, assim, ela é tudo junto. Eu só posso amar o outro se eu me amar. Se eu me amar, eu amo o outro. E, consequentemente, eu vou amar a Deus. Porque Deus está acima de tudo. Então, esse casamento perfeito, ele vai sendo construído. Quando o casal ou um dos dois se imbui dessa realidade de fazer o melhor pelo outro e passa a viver conforme esse anelo, o casamento alcança seus propósitos e é perfeito, então. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem bem-estar e progresso. Essa está lá no Livro dos Espíritos, nos comentários da questão 768. Quem deseja construir um ninho de bendita convivência, realizando-se nos esponsais, não obstante a consciência dos percalços, das lutas humanas, prepara-se, desde cedo, por meio de um decidido esforço pela autoeducação, para que aprenda a ser alegre, sem fingimento, humilde, sem servilismo, simples, sem relaxamento, tranquilo, sem indiferença, amigo, sem conivência negativa, atencioso, sem submissão, amoroso, sem tormentos lascivos. Então, quem pretende fazer desse relacionamento algo bom, né, algo elevado, a gente vai trabalhar as questões internas nossas e com o nosso parceiro. Nós vamos entender que o casamento não é um mar de flores. Nós podemos, durante o nosso relacionamento, criar jardins de flores para que se dedique para o nosso parceiro. Mas ele não é um jardim completo de flores perfeitas. Nem as flores que são obra do Criador, elas têm um processo. Elas nascem, se desenvolvem, né? Elas ficam em algum momento no seu ápice de beleza e depois passam por transformações, né? O nosso relacionamento também, ele passa por mudanças. Ele não vai ser sempre maravilhoso. Por mais que a gente ache que tem casais, aquele casal lá vive super bem, será que vive? Às vezes é só aqueles momentos que nós estamos vendo, né? E aí a gente vê na internet, né?
internet, que até esses dias a gente teve um estudo sobre a questão das redes sociais, e a questão de que nas redes sociais a gente demonstra algo que não é, às vezes, o real. Ou se é o real momentâneo, né? Momentâneo. Então, às vezes, a gente fica invejando aquele casal. E o casal lá mostrou uma foto deles fazendo um jantar à luz de velas. Deles passeando não sei aonde, né? Que o marido fez a comida preferida. Ótimo, maravilha, vou me inspirar, que bom, naquele, e quem sabe eu possa fazer algo igual ou diferente para o meu parceiro. Só que a gente não sabe dias antes, dias depois, como é que está sendo, né, as dificuldades, né, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né, que as coisas estão muito mais à flor da pele. Nós devemos sermos mais juntos, mais parceiros ainda. E assim nosso casamento vai ser perfeito. Perfeito por quê? Porque um está querendo ajudar o outro. Um está aprendendo a amar o outro. E assim nós vamos desenvolvendo. Alguém? Ninguém? Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Aqui no livro, o livro A Arte do Reencontro, do Alberto Almeida, tem no prefácio, Joana de Ângeles faz o prefácio e fala algumas coisas do livro e do tema, né, sobre casamento. E ela diz assim: na condição de vínculo moral e legal de alta significação social e de responsabilidade, o casamento é a maneira mais digna para a construção da sociedade. Olha que importante e profundo, que quer dizer assim, quando nós casamos, né? E hoje a gente sabe que se a gente pode não assinar os papéis, mas se nós vivermos junto com uma pessoa por determinados anos, já caracteriza como dá caracterização legal para aquela união, né? Então, a gente não assinou papel, mas a união está estável, né? Então, assim, na condição de vínculo moral, quando eu me junto com uma pessoa, eu crio um vínculo moral, né? E legal, de alta significação social e de responsabilidade. Ou seja, é uma grande responsabilidade. Casamento é uma maneira mais digna para a construção de uma sociedade. Então, se eu tenho um casamento saudável, eu vou repercutir numa sociedade de maneira saudável. E aqui ela reforça. Nós, quando nos juntamos a uma pessoa, nós criamos um vínculo não só legal. Não é assim, depois eu vou me separar e vou acertar de forma legal, né, os bens materiais. Não. Eu criei uma responsabilidade, um vínculo moral, psicológico com aquela pessoa. Então, eu tenho um compromisso com ela. Eu posso me separar? Posso, a gente vai ver, né? Mas não quer dizer que eu me desvencilhe da responsabilidade que eu criei. Eu criei um vínculo com aquele espírito. Não interessa. Não só com aquele, né? Com a família inteira, né? Sim. Tem todo o entorno ainda. Todo. A gente leva o pacote todo, né? Pacote completo. Maila? Então, eu fiquei pensando, eu já tinha falado em outras circunstâncias sobre a questão dos divórcios e tal, e eu acho que uma coisa que você falou quase o que eu ia falar agora, as pessoas não se responsabilizam muito, né? Elas terceirizam as coisas. Então,
assim, só um exemplo de uma coisa que você falou que eu prestei atenção. Falou, o que você falou me chateou, né? Você me chateou, um negócio assim, você falou agora há pouco. E eu tenho buscado pensar do outro jeito. Eu me chateei com o que você falou, né? Que às vezes a gente deixa sempre a responsabilidade para o outro, inclusive no casamento, isso, né? E a gente vai se eximindo, como se o outro tivesse muitas coisas para resolver, nós fôssemos perfeitos e só o outro que precisa se resolver. Então, até em outras relações minhas, eu tenho percebido o quanto me incomoda quando a pessoa fala, o outro tirou do lugar, o outro não guardou, o outro fez, o outro não sei o quê. Assim, o que eu fiz deu errado porque o outro fez alguma coisa errada, né? Então, eu tenho me policiado bastante para... Não sei se mas eu tenho pensado na comunicação não violenta, né? Então, a gente pensar antes e falar, o que me cabe? Foi o outro que me tirou do sério ou fui eu que me deixei afetar? Fui eu que fiz uma interpretação? E isso, inclusive, tira o peso da decisão do outro, né? Eu estou infeliz. O que eu vou fazer para melhorar a minha felicidade? O que eu vou fazer para mudar o rumo das coisas, né? Não, ótimo comentário, Maila, e tem boa razão, e isso faz com que a gente também crie uma relação mais harmônica aí, porque eu não fico jogando tudo no outro, né? Então, assim, puxa, eu tô irritado porque o outro deixou a pia do banheiro molhada, né? Então, assim, o outro não sabe que isso me irrita, ou ele só faz coisas que me irritam. Bom, será que, né, o outro faz só coisa, ou você se irrita por tudo, né? Ou você que não está harmonizada, não está equilibrada, porque tem pessoas que podem olhar a pia lá molhada e vão lá e secam. E tá tudo bem, e continua a vida. E depois até você pode falar assim, olha, fulano, você reparou que depois que você saiu do banheiro, o espelho ficou molhado lá? Né, se puder, assim, né, podia limpar, ou uma coisa, às vezes uma coisa mais tranquila. Mas a gente por conta nossa, né, a gente se desequilibra com várias questões, mas que não é do outro, realmente. É nosso, né? Só daí eu só coloco um adendo assim, porque eu já vi pessoas assim, que, puxa, eu que estou me desequilibrando, eu que sou desequilibrada, eu sou a culpada. Então, tomar cuidado para que porque daí tem pessoas que colocam, eu sou o problema, eu que sou o caso, eu que me irrito fácil, né? Eu que sou. Então, assim, às vezes, daí ela pode cair num processo depressivo, né? É só cuidar. Mas essa análise de que as coisas dependem muito mais de nós do que do outro é uma análise totalmente perfeita, né? Inclusive a questão da felicidade. Nós colocamos a felicidade no outro, sendo que a felicidade nós que vamos criar, né? Então, assim, e até isso serve para nós ensinarmos os nossos filhos, né? Por quê? Porque nós crescemos tendo jovens que, quando terminam um namoro, a vida acaba. Por quê? Porque eu terminei o namoro e a minha felicidade, a minha vida era o outro. Não. Eu faço a felicidade da minha vida. O outro está contribuindo e me faz ser feliz também. Mas a felicidade é eu que faço, né? E no casamento isso é muito importante. É muito importante, né? É a questão da individualidade, do ser único, né? Mas é muito importante a gente pensar sobre isso, sim.
Olha, só complementando que tem toda essa questão da comunicação também, né? Essa questão da pia, às vezes o outro não sabe que deixar a pia daquele jeito. Então, como é importante conversar também e expor, né? Da forma que você falou, né? Chegar, você percebeu, né? Então, tem toda... Não é falar, cara, deixa a pia molhada. às vezes o outro nem sabe, né? Às vezes... E Rafa, desculpa, pode falar, pode concluir. Não, só para complementar aqui, no Evangelho no Lar de ontem, né? Que foi falado essa questão da comunicação, que eu achei bem interessante também. E às vezes a gente não consegue expor a nossa ideia e o outro também não consegue, às vezes, entender da forma que... Então, essa comunicação de forma carinhosa, a forma de abordar, né? Como a gente tem que ter o cuidado no falar e o cuidado no ouvir também, né? Perfeito. Carregar essa amorosidade dos dois Deixa eu lados. só fazer um parênteses aqui, depois só rapidinho, porque tem a ver com isso. Uma sugestão de leitura que é muito leve e agradável, não é espírita, mas tem conceitos muito bons. 5 linguagens do amor. Não sei se alguém já ouviu falar. Olha, eu me surpreendi. Eu estou terminando de ler e são muito bons e de ordem prática nessas questões. E justamente o que o Rafael falou. Às vezes, a gente não sabe comunicar o nosso amor. A nossa forma de entender e de falar é uma. A do outro é outra. Então, assim, mas eu dei, né? Eu dei um presente para ele continua achando que eu não amo ele. Vivo presenteando. Mas não é isso que ele gosta de receber. Não é esse tipo de presente. A comunicação é outra. Você pode gostar de receber presentes e você entende isso como uma forma de amor. Mas o teu parceiro, a linguagem de amor é outra dele. A gente precisa aprender. E muitas vezes a gente aprende perguntando, pesquisando, né? É assim, no diálogo, né? E na observância, né? Não observar de maneira total o nosso parceiro. Daniel? Eu ia estruturar um pouquinho a fala sobre a comunicação não violenta, porque acho que para quem não tem tanto contato, né? Parece que a comunicação não violenta, ela prega essa coisa da gente aceitar muito, aceitar tudo e tal. Na verdade, tem a ver com o quão claros são os contratos sociais, né? Os contratos que a gente faz com o outro e como eu consigo expor o que eu sinto, né? O quão verdadeiro eu considerar o meu sentimento e considerar o sentimento do outro. A comunicação violenta tem a ver com isso. Então, não é necessariamente pensar assim, poxa, mas por que eu me irritei? Né? Acho que esse é um pensamento muito importante e muito válido, porque só se irrita quem é irritável, né? Aí, se a gente extrapolar e pensar, será que Jesus se irritaria com isso? Jesus acho que não se irritaria com nada, né? Ele ia se chatear, falar, pô, ainda não aprendeu, né? Então, talvez ele nem se chateasse, né? Porque é um nível de compreensão do outro tão profundo, de compreensão de si próprio, tão profundo, que não tem por que se irritar, nem por que se chatear. Então, eu acho que esse pensamento é muito válido. Por outro lado, às vezes o contrato é explícito, a gente combinou com a pessoa que ela não ia deixar a toalha em cima da cama e ela deixou, né? E aí o que prega a comunicação violenta? Que isso tem que ser dito, né? Isso me irritou, beleza, o que eu vou fazer para não me irritar? Sei lá, vou trabalhar internamente. Mas também o outro não cumpriu com a sua parte. Isso precisa ser dito, a verdade precisa estar acima, né? E aí a gente sai dessa coisa de que a culpa é sempre minha, porque às vezes a culpa é do outro mesmo, às vezes ele não cumpriu com o combinado, né? Só que para uma pessoa cumprir ou descumprir com o combinado, tem que ter um combinado. Uhum. Eu acho que é nesse ponto que eu queria chegar, né? Que a gente se chatear com algo que não foi combinado, talvez não faça muito sentido, porque não foi combinado, você não combinou nada, você está chateado por quê, né? Agora, com o que você combinou, você pode se chatear e é legítimo, e aí você vai se trabalhar depois para pensar como é que você vai se chatear menos
porque o outro ainda vai deixar a toalha em cima da cama molhada muitas vezes, né? Até a gente trabalhar alguma coisa na gente, a gente repete o mesmo erro muitas vezes e tal. Então, só para a gente ter esse conceito do quanto a gente está deixando claro, que a gente está falando de família, né? Para o nosso casal, para o nosso familiar mais próximo, os contratos que a gente faz, né? E não ficar se chateando com coisas que a gente não combinou. E né? assim, uma coisa que o Alan falou, tem que cuidar com a vitimização e com a responsabilização. Isso. Né? Muito Então, legal. a gente estava aqui se cutucando, né, rindo, porque assim, uma coisa é você se chatear quando não foi dito, outra coisa é a pessoa insistindo que você falou que não gosta para te ver irritado. Então, né, mas esse cuidado principal da vitimização, todo mundo faz tudo para me irritar, não adianta eu fazer nada. E o que eu posso fazer a respeito, né? Já fui clara, já expus para a pessoa que eu acho que isso está inadequado. É isso aí, maravilha. Mas isso faz parte, de novo, né, do nosso processo evolutivo de dois seres imperfeitos, né, que estão aprendendo, devem aprender juntos, né, a caminhar juntos. E algumas coisas, você falou uma coisa tão legal agora, Mayla, que tem coisas que a gente não muda no curto prazo, né? E que às vezes a gente vai conviver 20 anos com aquela pessoa, com aquele hábito que a gente não gosta, e a gente vai precisar aceitar isso e aprender a não se chatear tanto, né? Porque é algo existem comportamentos que são tão arraigados na gente, né? Que você não muda do dia para a noite. Nem tudo é toalha molhada em cima da cama, né? Tem coisas muito mais profundas do que isso, que a gente vai aprender a tolerar, né, para poder estar junto com o outro. E não adianta mudar de casal, porque daí você vai achar outra pessoa com outras coisas profundas também, que você vai ter que tolerar, né? Então, às vezes a gente precisa aprender a dar esse tempo, né? Nesse sentido, a tua fala é perfeita, Mayla, porque assim, por que eu estou me chateando com isso, né? Será que a pessoa vai mudar? Não vai? Então, tem coisas bem profundas aí para a gente se trabalhar e dar tempo para o outro se trabalhar, né? É isso aí. Dani, deixa eu fazer um adendo aqui, que quando eu tô aqui comigo, tô sem fone, daí o Rodrigo escutou a parte da toalha molhada, já olhei aqui para ele. Aquela cara assim. Opa! Mas isso aí é clássico dos homens, tá? Não adianta mudar de marido, que de vez em quando vai escorregar uma toalhinha ali na... Não, ele falou que fale, né, amor? Que você tá bem melhor com a toalha molhada, né? Já deu uma boa evoluída, né? Já não tá na cama. A gente faz tantas outras coisas que às vezes acaba esquecendo um pouco, né, da toalha. Tá certo, tá bom. Eu tenho um amigo que diz assim, que a frase que ele mais gosta, que ele viu escrita num carro, assim, o cara escreveu num Fusca com giz, assim, ele escreveu "Tamo junto". E aí, por que ele gosta tanto? Porque tem a ver com essa coisa de que todo mundo é igual, né, gente? A gente conversa com os outros, percebe que todo mundo deixa a toalha, né? Não tem jeito. Ou é toalha, ou é a pasta, ou é alguma coisa. Então, tamo junto, viu, Rodrigo? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Que maravilha. Então, tá bom, pessoal. Já avançamos um tanto aí. Peço desculpas, mas é um assunto e o papo tão bom, né? E agradeço muito a todos que estiveram hoje conosco. E aqueles que não puderam, não tem problema, né? A gente entende também aí cada momento de cada um, de cada família. E esperamos que tenha calado fundo em nossos corações, em nossas mentes, esses ensinamentos que a doutrina nos traz e que vão ser tão bons para a nossa vida se nós conseguirmos colocá-los em prática, né? E entender a importância desse relacionamento a dois, que vai extrapolar tão longe que a gente não tem ideia, né? O quanto esse relacionamento a dois atinge toda uma humanidade, né? E por vezes o que nós estamos passando hoje seja devido a alguns comportamentos de relacionamentos a dois, né? Também tenham a ver, né?
Então, eu acho que é muito válido aí. Nós vamos ter mais alguns encontros, como a gente falou, falar sobre lesões afetivas, falar sobre separações, falar sobre sexualidade no casamento, né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos aí. Esperamos estar juntos. E vamos para a nossa oração final, aí para a gente poder seguir nosso dia. Amigo e Mestre Jesus, espíritos amigos, companheiros desta caminhada evolutiva, com grande prazer que estamos aqui, falando em Teu nome, sintonizando o nosso coração e mente ao alto, para que assim possamos recarregar nossas energias, aprender um tanto mais desta verdadeira vida e dos ditames que vão por toda a eternidade, que devem valer para a nossa vida eterna. Pensemos um pouco mais sobre o que estamos fazendo da nossa vida a dois, que ora, nesta bendita terra, estamos vivendo. Que esse companheiro e companheira possam receber de nós o nosso melhor, pois sabemos que o ensinamento maior deverá ser amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E que melhor momento não é do que amarmos de forma verdadeira o nosso companheiro que está ao nosso lado. Que possamos seguir em frente, tendo fé no dia de amanhã e fazendo a nossa parte. Fiquemos em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Bom domingo a todos, boa semana. Nos Tchau, bom vemos aí. domingo. Feliz Páscoa Tchau, para feliz todos. Páscoa. Tchau, bom Aproveitem com Tchau. suas famílias. Isso. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada. No grupo, pessoal. precisarem. Até Beijos mais. e abraços para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.